Salve galerinha do canal Nineira Customs, mais um vídeo para vocês. Hoje eu trago um Argo branco Baxiza, modelo 2020-21, né? Esse Argo aí chegou para mim com pequenos arranhões no para-choque, né? Coisas que sempre acontece, né? Em valetas acaba acontecendo esses pequenos arranhões, e veio para mim para eu poder fazer meio que, vamos dizer, um retoque, né? E aí eu vou começar a fazer o empapelamento dessas partes aí para não pegar na lixa, e vou começar com uma lixa 150. São arranhões não muito profundos, então você consegue diminuir a grana da lixa, né? E aí você consegue vir lixar e não faz um lixamento muito agressivo. Aí eu comecei com a máquina de lixar, né, nesses cantinhos. Para te falar a verdade, nem tinha muita necessidade. Aí eu comecei a fazer o lixamento com ela, com a lixa 150. E como vocês podem ver, ali de baixo, onde fica perto do farol de milha, onde está muito arranhado, porque é onde que pega muito em valeta, né? Essas valetas acentuadas, que na onde você tá passando com o carro, né, acaba arranhando o para-choque. Agora eu venho com um taquinho flexível, né? Fazendo um lixamento, abrindo mais um pouco a área de lixamento, né? E aí vai ser nessa parte onde eu vou aplicar uma fina camada de massa, né? Porque foram arranhões não muito profundos e também não foi superficiais, né? Vamos se dizer que foi arranhões meio termos. E aí uma capinha de massa bem fininha acaba resolvendo.
Bom, nesse momento eu começo a preparar uma pequena quantidade de massa poliéster, né? Eu estou usando é da Skylac, muito boa. Ela facinho de lixar. O ruim é que ela empasta um pouco na lixa, mas nada que você faça uma limpeza, né? E você venha com um arzinho sobre a peça e você limpa ela bonitinha. E aí eu começo a preparar uma pequena quantidade de massa. Você tem que mexer muito bem, né? A massa aqui ela vem um catalisador, então ela tem uma certa porcentagem. Então você põe um pouco de catalisador para uma quantidade de massa. E aí você tem que mexer lá bem, porque senão ela não acaba homogeneizando, né? E não tem uma secagem boa, vamos se dizer assim. E nenhuma aderência muito boa na peça. Então você tem que mexer ela certinho, né? E uma ressalva, você tem que deixar a sua espátula e a celulose, né? Que faz a aplicação, que no caso, o aplicador, né? Você tem que deixar limpo. Porque se você acaba deixando com restígios de massas, que ela acaba secando, ela acaba ficando rígida e fica uns pontos com a massa seca e acaba, na hora que você for aplicar no local, ela acaba riscando, né? Aí você vê aquele risco. Então você sempre tem que deixar a celulose bem limpinha quando você for fazer a aplicação. Tanto a celulose quanto a espátula. E assim você consegue fazer uma aplicação com a espátula na peça lisa, né? Sem ficar aqueles caroços da massa antiga, né? Agora vocês vão ver um trecho acelerado. Eu tô lixando essa massa com a lixa 150, taco rígido, né? Um taco pequeno, né? Com menos de um quarto de folha. E aí nessa parte eu não precisei usar uma lixa muito grossa, uma lixa 80, porque como são arranhões, como eu disse, não muito profundos, então eu apliquei uma camada bem fininha de massa. Lógico, eu fiz o refinamento da peça primeiro, lixei com uma 150, né? Refinei, deixei o mais plano possível. E aí eu vim com uma capinha de massa bem fininha. Então nessa parte agora eu começo a lixar com a lixa 150, né? Aí eu começo a fazer um pouco mais de abertura, né, na peça para poder vir depois com uma lixa 320. Aí eu, com auxílio de um taco flexível, começo a fazer a abertura da peça, né? Ainda continuo com a lixa 150. Agora com uma lixa 320 eu venho fazendo um pouco mais de abertura, né? Para poder fazer a aplicação do primer, que é o fundo de enchimento.
Lembrando, toda vez que você for fazer algum tipo de preparação, sempre mantenha a peça limpa, né? Para não ter poros, nada, porque acaba influenciando no resultado final. Aí eu começo a fazer o isolamento, né? O isolamento ele vai ser em regiões localizadas, né? Então eu isolei praticamente uma pequena parte, porque eu vou regular o leque da pistola para ela ir pouco material e pouco overspray. Então não precisei isolar o carro todo. Então foi só uma parte localizada, né? É uma região isolada, vamos se dizer assim. Agora eu vou fazer a aplicação do primer. O primer que eu estou usando é o da Anjo, catalisação 5:1. Aí eu vou fazer a limpeza da peça, né? Para poder aplicar o primer. Se quando estiver fazendo uma pintura, você sempre tem que manter a peça limpa para poder manter o acabamento perfeito para não cair cisco ou qualquer tipo de sujeirinha que acaba caindo. Nesse exato momento eu vou pegar uma fita para poder prender esse pedaço de papel que ficou solto, para não poder ficar balançando, né? Porque pode ocorrer dele encostar onde eu estou aplicando o primer, né? Agora eu vou fazer a aplicação de 3D de primer PU, tá? Pode ser primer universal. Em pintura automotiva você não pode usar o primer universal, porque o primer universal ele não tem enchimento, né? E o primer PU ele cria uma camada por cima da onde você fez o reparo.
Agora eu tô fazendo a última aplicação de primer, né? Que é a última demão. E eu vou aplicar um controle de lixamento. Ele serve para me orientar quando eu for fazer o lixamento, né, da peça. Então, por aqui nesse primeiro vídeo, esse primeiro vídeo só foi um vídeo de preparação desse para-choque, né, nesse pedaço. E aí, passando 24 horas, eu vou fazer o lixamento e vou fazer a pintura dele. Tá bom? Até o próximo vídeo. Valeu!